What's up, kids? How are you doing? You okay? I hope you're great. Bom, esse nosso vídeo começa motivado por simplesmente eu ter pego ontem minha filha na escola. Olha só. Guys, how are you doing? Well, I'm picking my daughter at school and I have a question, okay? First for her. Are you a good student? Yes, I am. And what's your favorite school subject? Portuguese. Ah, Portuguese, okay. Well, A resposta dela me surpreendeu e eu tenho uma pergunta para você no finalzinho do vídeo, como sempre eu faço, tá? E por isso fica comigo nos próximos minutinhos. Vai ter muito vocabulário, cerca de 30 e poucas palavras sobre o sistema educacional americano, que afinal de contas é o que eu mais conheço por ter participado já, e tenho certeza que tem muitas curiosidades que você vai curtir. Are you ready? Eu sou o Eduardo Gaffa, do canal English Coaching. Quero pedir já para você exercitar a sua generosidade, deixando o seu like aí e também me ajudando a chegar nos 15 mil inscritos, certo? Só clicar aí no likezinho e também inscrever-se no canal. Peço que você faça isso e também aguarde no final para você fazer o seu comentário respondendo a perguntinha que eu tenho especial para você, ok? Bem, o sistema educacional americano ele é basicamente similar em alguns aspectos ao brasileiro, tá? Ele tem elementary school, high school e depois então college or university. Elementary, high school, college or university. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. A primeira coisa que você tem que saber é que quando a gente vai para a escola, ir para a escola é go to school, tudo certo. Mas quando a gente frequenta a escola, o que a gente usa é o verbo attend. Attend school. Attend school. Esse é o verbo, certo? Que a gente diz então que frequenta a escola. Outra coisa interessante também é que cada ano escolar, e o sistema americano também tem 12, é chamado de grade. Então você attend first grade, attend second grade, third grade, fourth grade, até 12th grade, que seria o 12º ano escolar. Mas grade também é a nota que você acaba tirando em cada matéria. E uma diferença também que a gente encontra é o fato de que o professor que está no colégio, certo? No elementary school, assim como no high school, ele é chamado, a posição dele é chamada de teacher. O professor que vai estar no college ou na universidade ou university vai ser chamado de professor. Mas mesmo veja, quando nós nos referimos ao professor Eduardo, teacher Eduardo, ok? Quando nós falamos dele, ou professor Eduardo, certo? Mas quando nós falamos com os professores, certo? A gente não usa como no português. A gente tem costume aqui no Brasil de chamar teacher fulano quando fala com ele. Mas não, a gente vai se referir a Mr. fulano, Miss se for solteira ou Mrs. se for casado, certo? Então Mr. Eduardo ou Mrs. e não teacher Eduardo ou professor Eduardo. Quando a gente fala dele, tudo bem, mas quando a gente fala com ele, a gente usa o título de senhor ou senhora ou senhorita. Ainda, uma outra coisa interessante é que o diretor da escola, elementary ou high school, ele vai ser chamado de principal. Já o diretor da universidade, do college, que a gente chama então de reitor no Brasil, ele vai ser chamado de dean, ok? E o corpo docente da escola, elementary e high school, vai ser chamado de staff of teachers. Mas, quando a gente fala de college ou university, a gente vai chamá-los então de faculty of professors, certo? Ou seja, faculty não quer dizer faculdade. Na realidade, faculdade vai ser college, certo? E university acaba sendo então o encontro de vários colleges, ok? A turma a gente vai chamar de class, ok? Interessante que é muito comum a gente ver nos filmes o aniversário da formatura de determinada turma. Aqueles alunos que terminam determinada turma, ou que se formaram no high school, por exemplo, eles vão se chamar de alumni. Assim como também aqueles que terminaram o curso de graduação, alumni. Não tem nada a ver com alumínio, tá? É o corpo de ex-alunos, ou former students, ex-alunos, former students. Antes da gente chegar então no ensino superior, higher education, depois do high school, antes de falar disso, vamos falar um pouquinho sobre os school subjects, os mais comuns matérias escolares, as mais comuns. As mais comuns começam então por PE, Physical Education, PE, que é mais comumente chamada
Physical Education. Também temos Languages, que vale Spanish, English, o que seja, certo? Português, ok? E Literature. Também temos as temidas Chemistry, que é a química, Physics, que é a física, e Math, que também pode ser chamada de Maths, com Szinho no final, mas é no inglês um pouco mais britânico, certo? Na verdade, Math é o shortzinho para Mathematics. Continuando, também tem History, Geography and Biology, e também uma bem comum, IT, Information Technology, IT, ok? Essas são, então, as mais comuns no ensino escolar. A gente vai passar agora para falar do ensino superior. O ensino superior americano ele é dividido em duas formas: undergraduate e graduate. Undergraduate seriam os cursos de graduação e os graduate são os cursos de pós-graduação. Quando você se forma no college ou university, você tem um bachelor's degree. Genericamente é um curso, então é um diploma de graduação, bachelor's degree. E você vai ter nesse bachelor's degree o chamado major, ou seja, que é a especialização que você vai fazer. Você faz um curso de comunicação, por exemplo, você é bachelor, né, você tem um bachelor's degree na comunicação, com major, por exemplo, que é o meu caso, em journalism. E antes de chegar nos cursos, nos graduate courses, é interessante perceber que tanto nos 4 anos do ensino médio, do 9º ao 12º, quanto nos 4 anos da universidade, do college ou university, os alunos são chamados de freshman no primeiro ano, sophomore no segundo ano, junior no terceiro ano e senior no 4º ano. Curioso, né? Então, para fechar, nos graduate courses, você tem duas possibilidades, que é o Master's Degree, que é então o mestrado, ou o PhD Degree, Esse PhD vale por Philosophy, então você vai ter o degree de Philosophy Doctor, que acaba sendo o doutorado. E depois de mencionar uma porção de vocabulário interessante, já que vocabulário é o que trava ou destrava o seu inglês, vem aqui a minha pergunta e eu espero muito por a sua resposta. Saca só! My question to you now: were you a good student when you were at school? And what was your favorite school subject? Então, responda para mim. O que importa é você participar. Vou ficar aqui esperando, ok? Thank you very much for watching this video. See you next time. God bless you. And bye-bye. Now.